Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante que, segundo informações que saíram durante a tarde, tem negociações encaminhadas para se tornar novo reforço do Fluminense. Estamos falando de Marquinhos, apenas 20 anos de idade, que estava jogando pelo Nantes da França e chega para ser mais um atleta do campeão da América. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada, mapas de movimentação, histórico de lesões, histórico como profissional e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa bem provável contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Marquinhos na atual temporada europeia, temporada 2023-24. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 20 anos de idade, 1,75 m, estava jogando pelo Nantes da França. Vamos lá. 7 partidas, uma delas como titular, não marcou gols, não deu assistências, 5 passes para finalização, 5 arremates e um deles, ou seja, 20%, acertou o gol adversário, retomou a posse de bola em média 6,7 vezes a cada 90 minutos, tudo bem que é uma minutagem baixa, desculpem, mas é um número até bem alto para um atacante. Desperdiçou a posse de bola em média 8,1 vezes a cada 90 minutos, acertou 85% dos passes que tentou e não tomou cartões, nem amarelos nem vermelhos, nessa atual temporada lá na França. Torcida do Flusão, conta pra mim nos comentários do vídeo o que você achou desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, os uniformes oficiais do Flusão, você encontra com desconto, tá bom? Voltando pro jogador, pessoal, seguir falando mais um pouquinho sobre o seu atual momento. Eu acho que, assim, esse primeiro quadro deixa bem claro pra gente que ele teve pouca minutagem no futebol francês. Para ser bem sincero com vocês, ele teve pouca minutagem no futebol europeu, desde que ele deixou o São Paulo há 2 anos atrás. Então, assim, não chega na sua melhor fase. Ele está jogando pré-olímpico pela seleção, lembrando que esse quadrinho, todos os quadrinhos aqui do canal são sempre referentes só aos jogos por clubes, tá bom? Então ele entrou em campo já no ano de 2024, tudo mais. Até tem um desempenho bem melhor pela seleção olímpica, pelas seleções de base, do que pelo próprio clube lá na França. Mas o recorte dele pelo Nantes da França não é positivo, chegando para reforçar o Flu, tá bom? O jogador tem apenas 20 anos de idade, pessoal, mas será que a parte física pode ter sido algum tipo de problema nessa sua adaptação ao futebol europeu? Vem para a tela para a gente poder conversar. O histórico de lesões, pessoal, do Marquinhos, desde que ele se profissionalizou, e assim, até tem alguns registros de lesões, mas eu acho que nada extremamente grave. Em 2023, teve um probleminha, que ele ficou 10 dias afastado. Em 2022, um problema leve no punho, 3 dias fora. Aqui foi o período que pegou o Marquinhos ainda no futebol, já no futebol da Europa, assim, atrapalha um pouco, evidentemente, mas assim, nada extremamente grave. Lá em 2021 pelo São Paulo, que é uma lesão um pouco mais chata na coxa, 50 dias afastada, mas assim, já passaram 2 anos, um atleta bem jovem, não creio que a gente deva se preocupar com essa parte clínica do jogador, tá bom? E a nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, por onde joga o Marquinhos? Será que ele chega para ocupar uma posição carente dentro do elenco do Fluminense? Vem para a tela para a gente poder conversar. Mapas de calor, mapas de movimentação do Marquinhos em 2 temporadas diferentes. Peguei o recorte 22-23, quando ele esteve na Inglaterra, e o primeiro semestre de 2022, ainda pelo São Paulo. E esses 2 mapas, pessoal, nos fazem concluir que é um atacante de lado de campo. Ele é canhoto, para quem não conhece, gosta muito de jogar com o pé trocado, recebendo aberto, trazendo para o seu pé bom para fazer a definição da jogada. Mas, por exemplo, quando a gente olha o mapa de movimentação de 2022, percebe que ele também atuou pelo flanco esquerdo. Então, eu acredito que ele deva repetir a sua movimentação do futebol inglês, quando atuou mais aberto pelo lado direito. É assim que ele costuma atuar, teve seus melhores momentos até esse presente momento que eu estou gravando o vídeo, mas assim, nada impede que atue pela esquerda, ainda mais sob o comando de Fernando Diniz pelo próprio São Paulo,
já fez isso em alguns momentos. A nível de característica, pessoal, o Marquinhos é o tradicional jogador de velocidade, é um cara que, além da parte física interessante, ser veloz, né, é um jogador que tem uma técnica acima da média, cobra a bola parada, é um cara que consegue criar boas situações de gol para os seus companheiros, que não dependem única e exclusivamente de dar um tapa na frente e servir o companheiro, é um cara que tem um cruzamento interessante, tem uma visão de jogo razoável, ele não se sai tão bem ainda, pessoal, em espaços curtos, é um cara que tem que melhorar, por exemplo, o seu drible curto, não é um cara que acerta muito, não tem um índice de aproveitamento tão alto nos seus dribles curtos. No modelo de Diniz, isso pode ser um pouco preocupante, mas lá no final do vídeo eu vou dar uma explanação melhor de por que eu não acho isso tão preocupante assim, tá bom? Galera tricolor, na hora que saiu a notícia da contratação, eu não estava na rua, vocês devem estar estranhando que demorou um pouquinho para sair o vídeo, mas eu ainda acho que eu mereço aquele likezão e o comentário de vocês aqui na nossa análise. Parece bobagem, mas quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo, então conto demais com essa ajuda de vocês. Não custa nada e me ajuda pra caramba, tá bom? Seguindo com o jogador. Beleza, vimos agora o seu recorte no futebol francês, um universo muito pequeno, né, de jogos. Então, eu chamo na tela para a gente poder explanar, ampliar um pouco mais a nossa análise histórico, pessoal, do Marquinhos como jogador profissional. Vamos lá. 2021, surgindo pelo São Paulo, 24 jogos, 6 como titular, 1 gol, 2 assistências. Temporada de 2022, aqui é o primeiro semestre, né, antes de ir para a Inglaterra. Faz 18 jogos, 5 como titular, 3 gols, 1 assistência. Temporada 22-23, ele chega ao Arsenal e depois é emprestado ao Norwich. Nesse período, pessoal, ele fez alguns bons jogos, inclusive, pela equipe B do Arsenal. Eu desconsiderei, tá bom? Aqui tá só o Arsenal A, na Premier League mesmo, e pelo Norwich, tá bom? 17 jogos, 11 como titular, 2 gols, 2 assistências. Aí vem o atual momento pelo Nantes. Já lemos os números, não preciso ficar repetindo para vocês. Então, é um jogador, pessoal, que a gente tem a plena constatação com esse quadrinho, que ainda tem uma rodagem muito pequena em equipes profissionais, não conseguiu praticamente jogar no nosso futebol, por mais que ele tenha bem mais relevância no quesito seleção de base, né? Um cara que foi titular, por exemplo, do Pan-Americano, com o Ramon Menezes, esteve na Copa do Mundo, Sub-20, está fazendo parte do plantel agora do Sul-Americano, mas por equipes profissionais ainda tem uma rodagem bem pequena, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que é que eu acho dessa provável contratação, a chegada de Marquinhos para o Fluminense? Bem, galera, por mais que eu tenha colocado vários poréns ao longo do vídeo, esse modelo de contratação, de negociação, me agrada bastante, tá bom, pessoal? Por mais que eu tenha falado, e é verdade, que é um jogador que ainda sofre um pouquinho nos espaços curtos, acaba sendo um pouco preocupante para o modelo de Diniz, ao mesmo tempo é animador, porque ele tem a possibilidade de melhorar essa sua situação de jogo, é um cara muito jovem, apenas 20 anos de idade, o Diniz eu acho que é o cara ideal para esse tipo de trabalho. E mesmo com isso, pessoal, eu acho que o elenco do Fluminense já está recheado de jogadores cascudos e jogadores que vão conseguir se virar muito bem no espaço curto. Até os jogadores que antigamente eram de velocidade, lado de campo, como o Douglas Costa, o próprio Keno, hoje em dia são jogadores que conseguem ter aquele drible curto, trabalhar a bola com técnica pelos lados do campo com extrema facilidade. Eu estava muito preocupado que no elenco do Fluminense estava faltando um pouquinho de vitalidade, jogadores que tivessem uma outra característica mesmo, de velocidade, mas que pudessem atacar o espaço, conseguir fazer grandes sprints em velocidade, superar os marcadores na corrida. E tanto o Lucumi, que está chegando agora, e o Marquinhos são dois jogadores que têm essa característica. É uma negociação por empréstimo, não me parece que vai comprometer financeiramente. O clube é um jogador que, caso venha com um passe fixado interessante, é um cara que, bem ou mal, tem passagem pelo futebol europeu, seleções de base. Eu acho que assim, um cara que está em baixa e é uma boa oportunidade de mercado para você adquirir um ativo que o Fluminense normalmente não teria condições de contratar. Então, assim, não falo que é uma grande contratação para esse momento, jogador que já chega pronto para ser titular do Fluminense, vai ser apenas uma peça de elenco nesse primeiro momento, mas eu acho que é uma boa aposta para ser uma peça de elenco, porque além de ser um jogador que, principalmente na época de base, tinha bastante expectativa, um cara bem ou mal com experiência internacional de seleção, bem ou mal também jogou Premier League, tem uma experiência bem acima, por exemplo, do Lucumi, que está chegando. É um cara que, mesmo nesse quesito de aposta, agrega em características e vitalidade a nível de faixa etária que o Fluminense estava precisando sim para essa posição, na minha opinião. Tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor campeão da América, se gostou dessa contratação, concorda ou discorda? Dá minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!